Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estação Podcast. Hoje vamos falar sobre algo que muitas pessoas ainda não entenderam. Não existe cura verdadeira sem tratar corpo, alma e espírito. Quantas pessoas estão tentando emagrecer, mas na verdade estão tentando preencher dores, não é isso? Recebo com muita alegria hoje a doutora Lia Manfredi, nutricionista, terapeuta, ela é cristã e ex-fisiculturista e autora desse livro aqui que eu já ganhei, o Porquê Eu Não Emagreço Fazendo Dietas. Muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, estou muito feliz e honrada de estar aqui diante de você nessa oportunidade incrível para falar de algo que eu amo. Você é uma amiga querida que caminhamos aí um tempo, né, na obra, uma Sim. intercessora incrível. Amém. Que Propósitos bênção. de Deus. Amém. E eu já quero começar, Lia, perguntando quem é a Lia, além aí, ó, dos títulos, não é? E essa pergunta é muito importante porque a gente não sabe quem somos se tirar os nossos títulos. É verdade. Então, quem eu sou? Quem é a Lia? Eu sou uma filha amada de Deus. Que lindo. Esse é o meu principal título. Sou casada Amém. com o Luciano. Meu marido, ele é um milagre ambulante. Ele foi Verdade. curado de um câncer em estágio terminal há Olha. 3 anos. Estamos comemorando aí 3 anos de renascimento. Que bênção. E hoje a nutrição eu vejo ela como uma ferramenta, com um dom que Deus me deu para o cumprimento do meu chamado, do meu propósito, que é resgatar mulheres dos buracos que a gente se enfia É verdade. na tentativa de encontrar a felicidade através de um padrão de beleza. É verdade. E você já foi fisiculturista, né? Já fui fisiculturista. Quem olha para você não imagina. Você tem o corpo aí muito, tudo certinho, né? A gente tenta. E aí, como que foi essa jornada no fisiculturismo? Conta um pouquinho esse seu testemunho, que é importante, né? Uma transição que foi Sim, feita. na verdade, eu nunca me aceitei com o meu corpo tão magro. Uhum. Eu falo que existem os dois extremos. As pessoas sofrem pelo excesso de magreza ou então pelo excesso de peso. Só muda a maneira do bullying, na realidade, mas a gente se incomoda e a gente se machuca da mesma maneira. Sim. Então, eu sempre fui muito magra. Quando eu era mais adolescente, eu tentei usar a minha magreza ao meu favor, sendo modelo, Aham. mas não era muito a minha praia. E uma vez eu fui convidada para assistir um campeonato de fisiculturismo e desde criança eu sempre gostei muito de esporte. Mas eu não sabia que existia aquilo, né, do fisiculturismo. E quando eu vi aquelas meninas desfilando, eu falei, elas são magras, mas não é só o magro de modelo, é um magro tonificado, é um corpo bonito. Elas levam o esporte, a beleza mais pelo esporte. E eu falei, eu quero experimentar isso. E aí, em 2015, eu comecei. 2015 foi meu primeiro campeonato. Foi horrível, foi uma experiência horrorosa. Porque eu era uma pessoa tão insegura, tão cheia de complexos. Comigo mesmo, com a minha identidade, com o meu corpo, com tudo, que eu falei, eu nunca mais na vida vou querer isso. Só que em 2018 eu comecei a fazer a pós-graduação em fisiculturismo. Olha. Porque a minha área dentro da nutrição sempre foi esportiva, mas mais voltada para musculação. Tá. E aí eu fui fazer a pós-graduação e na pós-graduação surgiu o desejo de competir novamente, mas aí de uma maneira completamente diferente, porque eu estava sendo, além de eu estar aprendendo e aplicando em mim aquilo que eu estava aprendendo, eu estava sendo assessorada por excelentes profissionais. Sim. Só que no meio do caminho eu entendi que o que eu queria com aquele corpo, o que eu queria provar para as pessoas, tendo aquele corpo musculoso com um percentual de gordura tão baixo, porque a internet ela cobra da gente um padrão de beleza. É verdade. E para quê? No momento que a gente está lá vivendo aquilo, é só a superação. Eu não estou competindo com ninguém, sou eu
comigo mesma, né? Uhum. Todos os dias uma superação diferente em treino, em alimentação restrita. Mas eu entendi, no final das contas, que eu estava fazendo aquilo porque eu precisava de uma validação externa. Ah, Eu tinha entendi. muitos títulos, eu tinha fama, eu tinha reconhecimento dentro da minha área profissional, mas eu não tinha identidade. E Hum, quando a gente não tem identidade, a gente se molda é para agradar aquilo que os outros esperam da gente. verdade. Só que isso é um grande risco, é um grande problema, porque quando a gente depende da validação do outro, nunca vai estar bom. A gente Nunca, nunca vai agradar o suficiente. é isso. E aí eu me perdi, mas no dia que eu ganhei o campeonato 2019, ontem fez 6 anos do meu último Uau. campeonato. Eu ganhei em primeiro lugar na última vez que eu Uhum, participei. Falei, bom, realizei meu sonho. E naquele momento Deus falou para mim, ele falou assim: "Eu te ajudei, eu te mostrei aquilo que você é capaz. Agora uhum. você vai usar isso para o meu reino". Amém. E aí desde então eu não competi mais. Eu Que continuo treinando, mas a competição não faz mais parte da minha vida. Por isso, Lia, eu gostaria que você, entrasse nesse em algo mais profundo sobre o corpo, a alma e o espírito. Eh, Porque muitas mulheres, elas estão tentando mudar o corpo, não é, mas estão ignorando o que está onde? Dentro. Sim, Estão preocupado mais com a aparência, como você mesmo falou, né, no fisiculturismo e o interior. sim, É porque é de dentro para fora, exatamente. né. Então, por que tratar só o corpo nunca resolve, certo? Sim. Então, fala um pouco sobre o corpo, alimentação, hormônios, a rotina, esse excesso aí também de controle, não é? Vamos por partes, então. Eu gosto Uhum. de falar, o corpo humano, Deus faz as coisas de uma maneira extremamente perfeita. Sim, Então, pensa numa máquina que ela tem 3 engrenagens. tá. Se uma dessas engrenagens da máquina para, toda a Uhum. máquina para. Sim, Então, a mesma coisa somos nós. Então, nós temos lá a engrenagem do corpo, a engrenagem da alma e a engrenagem do espírito. tá. Eu não posso cuidar só de uma parte. Vou cuidar só do meu corpo, ou aquelas pessoas mais religiosas cuidam só do espírito, ou então eu vou fazer terapia, vou cuidar da minha alma. Não, a gente precisa do cuidado. Uhum, Tanto que na nutrição funcional, nós já temos esse hábito. Então, nós não olhamos apenas para a alimentação, mas uhum, nós precisamos entender o que essa conexão de mente e espírito está uhum. causando no corpo. Porque eu creio que você já escutou falar de doenças psicossomáticas, Sim. que são doenças que vêm das emoções. E a maioria das doenças que nós temos hoje já são consideradas doenças psicossomáticas, que Uhum. são doenças das nossas emoções, doenças da alma. Uau. Então, o nosso corpo, o nosso físico, ele Uhum. é um reflexo da nossa alma. A palavra de Deus até diz, né? Como imaginem sua alma, assim é. Sim, é. Então, como que eu posso mudar a minha alimentação, Hum. sendo que as minhas crenças, tudo que eu ouvi, tudo que eu Uhum. vivi no meu ambiente e vivo ainda no meu ambiente, é totalmente contrário Uhum. àquilo que eu realmente desejo obter como resultado quando eu procuro uma nutricionista. Sim. Então, quando a gente fala só de mudança na alimentação, isso é algo muito vazio. Eu não queria usar essa palavra, mas vai dar para o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo nos entender que é Uhum. muito vazio. Por quê? Principalmente quando a gente fala do emagrecimento. O emagrecimento, ele tem tantas coisas envolvidas e não é só restringir a alimentação, não é só fazer déficit calórico. Você Uhum. falou da questão dos hormônios também, né? Então, Sim. quando a gente vai pensar em definição de saúde, o que que é uma definição de saúde? É o Uhum. completo bem-estar biológico, Sim. físico, né, biológico, o que nós somos, a matéria, psicológico, o Uhum. relacional e o espiritual. Então, Certo. existem 4 áreas que a gente precisa olhar para elas. E se uma dessas áreas
ela tá fragmentada, ela Uhum. vai refletir em todas as outras áreas. Então, Sim. então quer dizer que da maneira como eu tô falando, parece que a nutrição não é mais importante? Não, sim, ela é importante. Super. Então nós precisamos fazer um exame de sangue. Como é que tá, as minhas vitaminas? Como é que estão os meus minerais? Como é que estão os meus hormônios? Uhum. Eu tô quase aí nos 44 anos, em junho eu faço 44 anos, já estou na fase de climatério, já estou sentindo todos os sintomas dessa fase de Uhum. climatério, e a gente precisa entender que a minha alimentação, nessa fase dos 44 anos, ela não pode mais ser o que eu fazia quando eu tinha 20, quando eu tinha 30 É anos. verdade. Porque os meus hormônios são diferentes, as necessidades do meu corpo hoje são diferentes. Sim. Então a gente tem como um hábito, como uma cultura. Uhum. Para emagrecer, o que que eu tenho que fazer? A gente escuta desde pequenininha isso. Para emagrecer é só fechar a boca. Ah, é verdade. E o fechar a boca só não vai resolver o problema. Até Uhum. porque, assim, se eu fecho a boca no sentido de restringir muitas calorias com 44 anos, eu vou ter emagrecimento? Vou. Mas o que que eu tenho junto com o emagrecimento? Uma flacidez exacerbada de pele e de Uhum. músculo De que nós músculo. não queremos de maneira alguma. Não. Entendi. E quais são os sinais que o corpo dá quando algo emocional não está bem? São vários sinais, né? Uhum. É até uma pergunta que eu faço para os meus pacientes no consultório. Por Tá. quê? Nós não fomos acostumados a olhar para as nossas emoções, a dar nome para as nossas emoções, ou muito menos a acolher as nossas emoções. Verdade. E hoje fala-se muito em engolir as emoções. E Sim. é uma coisa normal, porque eu não sei se você aconteceu isso na sua casa com você quando você era criança ou se você presenciou isso. Hum. Mas quando a gente estava lá fazendo birra, o que que os nossos pais falavam? Engole o choro, Engole. você não vai apanhar. Aí vai chorar por uma boa causa. Sim. Então nós não aprendemos a dar o nome. Por que que eu tô chorando? É muito comum a paciente sentar na minha frente e falar: eu não sei, eu tenho um nó Ah, aqui, e a pessoa não consegue falar. olha. E quando a gente não fala, quando a gente não coloca essa nossa dor para fora, Hum. o nosso corpo ele vai manifestar isso através de sintomas. Então eu posso ter desde enxaqueca, gastrite, fibromialgia, que muitas pessoas sofrem com a fibromialgia tomando tantos medicamentos, e aí tem a questão emocional muito envolvida na fibromialgia, câncer, Hum. síndrome do intestino irritável, Uau. alergias de pele, calvície. E Tem uma série de sintomas que o nosso corpo dá. E o que eu falo para os pacientes, uhum. os sintomas, eles vão ser reflexo de uma emoção que está acontecendo, mas eu não estou olhando para ela. Ela Tá. está lá me incomodando, eu Uhum. como alguma coisa para me distrair daquela sensação ruim, mas ela continua lá. Uhum. Então o que eu falo? É, a gente sempre tem um gatilho. Sim. Né, do nosso corpo querendo mostrar que algo não está bom. Então, o que você sente? Por exemplo, vou fazer uma palestra. Uhum. Eu falo em público. É uma coisa que eu Sim. amo. É desafiador, mas eu Sim. vou e eu falo. Aham. O que que acontece quando a gente entra para falar com o público, que a gente sabe que tem uma plateia lotada de pessoas, que aí vem na nossa mente, né, os pensamentos: "Vou ser julgada, vou ser analisada, vou ser criticada". Sim. O corpo começa a dar sintomas, porque as nossas emoções estão ali, né, um Sim. turbilhão. Uhum. Eu começo a ficar suada, eu Uhum. posso ter vontade de fazer xixi, eu Uhum. posso ter vontade de fazer o número 2. 2. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, então o Uhum. nosso corpo sempre Hum. vai trazer algum sinal para mostrar pra gente que: "Olha, isso é um gatilho para uma emoção mais exacerbada que vem depois". A gente Entendi. precisa parar e olhar para esses pequenos sinais, porque a gente simplesmente deixa passar despercebido. Olha só. E qual o maior erro que uma mulher ela comete, quando o assunto é emagrecimento? Não querer olhar para a raiz do sobrepeso. Então, o que que hoje nós estamos na era das canetas. Hum. Esses medicamentos vieram para ficar.
Não Uhum. sou contra, bem pelo contrário, ele tem ajudado muitas pessoas, até porque a obesidade é uma doença que leva, Hum. sim, a óbito. Olha. E a gente precisa entender que a obesidade rouba a qualidade de vida das pessoas, seja no sentido de trazer outras doenças, inclusive o câncer. Uhum. Só que eu não posso usar o medicamento como uma muleta Tá. e não fazer aquilo que precisa. Por quê? O medicamento ele vai trabalhar em toda a parte fisiológica da pessoa, de inibir o Uhum. apetite, de acelerar o metabolismo, de favorecer o emagrecimento. Mas o que fez a pessoa engordar? O que faz uma pessoa ter um plano alimentar e não conseguir seguir o plano? Porque vamos lá, nós estamos em 2026. É. Todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer. Sim. Mas por que que a gente não consegue manter aquilo que a gente sabe que precisa ser feito? Porque a nossa cabeça comanda tudo. Então não tem nenhum medicamento que vai agir naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, e o que eu penso e eu sinto vai ser refletido nas minhas ações. Uhum. Então, se eu quero emagrecer, mas eu penso que eu não tenho força de vontade, que a genética da minha família é assim mesmo, é todo mundo com sobrepeso, automaticamente eu já estou criando histórias na minha cabeça para eu não colocar aquilo em prática. De Para que eu vou aceitação, né. tentar, É. sendo que eu já sei que eu não vou conseguir? Uhum. Então, o meu corpo ele fala uma coisa quando eu vou na nutricionista e eu tenho um plano alimentar. Mas os Uhum. meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos são completamente opostos ao meu Hum. desejo, que é o emagrecimento. Olha só. E fala um pouquinho dos hormônios, a rotina, no caso, a rotina que impacta aí diretamente no comportamento alimentar. Então, a gente vai pensar na questão hormonal, de acordo com faixa etária. Então, vamos falar Hum. para o pessoal mais 35 mais, né, Tá. que, hoje eu estava até a hora que eu estava vindo para cá, eu estava Uhum. escutando o médico falando, né, que a Uhum. perimenopausa, ela está acontecendo cada vez mais cedo. Uhum. Tanto que hoje tem mulheres de 35 anos Olha. já com os sintomas Uhum. da perimenopausa. Uhum. Então nós temos que pensar o quê? As nossas emoções, elas são hormônios, né? Tudo isso é desencadeado por hormônios. Então as nossas emoções, elas vão mostrar algo pra gente que pode estar em desequilíbrio no nosso Sim. corpo. Agora vamos falar mais da parte do emagrecimento. Então Uhum. nós estamos numa fase de perimenopausa, do climatério. Eu vou ter a oscilação hormonal. Então, Uhum. minha progesterona já não está mais nos níveis adequados, o meu estradiol já está oscilando nesses Uhum. níveis, o cortisol também Uhum. já está oscilando, e aí eu fico brigando com as minhas emoções, Sim. sem entender o que é que está acontecendo. E quando a gente fala, né, para os crentes principalmente, né, que não é hormônio, é demônio. Não, a gente precisa olhar para o nosso biológico, para o terreno Verdade. biológico também. Uhum. Então, hoje, nessa fase do climatério, é muito importante a gente olhar para os níveis de cortisol. Por Uhum. quê? O que a mulher começa a perceber? Uma queda acentuada de massa magra, a Uhum. pele ficando mais flácida e o acúmulo de gordura na região em volta do umbigo, que é onde toda mulher entra em pânico, É. né? Vai Uhum. tudo embora, mas a minha barriga permanece. Sim. Eu vou conseguir controlar isso com uma dieta? Não, eu vou fazer por conta, eu vou fechar minha boca, eu vou cortar meu pão, eu vou cortar o açúcar, eu vou cortar meu chocolate. Eu gero mais pressão, além daquilo que eu já tenho no meu dia a dia para administrar. Uhum. Isso vai me deixando mais irritada, mais Uhum. estressada, os meus níveis hormonais vão piorando, isso vai começar a piorar a qualidade do meu sono. Então, assim, a parte hormonal vira uma bola de neve. É uma Eu estou bagunça. tentando emagrecer, mas o meu nível de cortisol tá tão alto, ou de repente ele tá tão baixo que eu tô naquele cansaço, que eu tô prostrada, que eu não aguento mais fazer nada de tanta coisa, Uhum. e eu coloco a dieta ali para tentar resolver um problema que não vai ser resolvido com dieta. Uhum. Verdade. E aí muitas mulheres vivem esse efeito sanfona, né? O efeito Tentando. sanfona
ele vem justamente de eu trabalhar a questão do eu consigo fazer a restrição por um tempo, mas se eu não olho para aquilo que me faz buscar o alimento, entender por que que o alimento ele é uma distração, ele é uma válvula de escape para as minhas emoções, eu não consigo sustentar. Então, o emagrecimento, quando a gente trabalha só a dieta, ele sempre vai ser momentâneo e sempre vai ser um sacrifício, porque vai ser baseado em tirar coisas que eu gosto de comer. Eu gosto muito de falar do emagrecimento sustentável. O que é o emagrecimento sustentável? A gente precisa conectar o corpo, a alma, olhando quais são os seus pensamentos, quais são as suas crenças, muitas crenças disfuncionais que nós carregamos. Eu faço coisas, padrões de repetição. Às vezes eu faço coisas não porque eu quero fazer, mas porque eu aprendi desse jeito, eu sempre vi os meus pais fazendo desse jeito, e eu só continuo repetindo aquilo que eles estão fazendo, e eu não estou olhando para aquilo que eu realmente preciso. O corpo engorda só por causa da comida ou existe algo mais por trás disso? Existe algo por trás, tá? Então, a gente precisa pensar que nós temos uma taxa de metabolismo basal, que é uma quantidade de calorias que meu corpo precisa para me manter viva, né? Para nos manter viva, com os nossos órgãos funcionando. A gente soma a isso o nosso gasto energético do dia a dia, mas não é um gasto alto, principalmente para nós mulheres, passamos o dia sentada na frente do computador, trabalhando, é um gasto calórico mais baixo. E aí, não faço atividade física, ou eu visito a academia uma vez a cada 15 dias. E além dessa parte do gasto energético, nós temos que pensar nas nossas emoções. Hoje fala-se muito de alimentação anti-inflamatória. Por quê? Nós temos um padrão de vida pró-inflamatório, com a nossa alimentação desregrada, hábitos de sono, que nós não dormimos mais, nós estamos dormindo cada vez menos, Verdade. nós não conseguimos gerenciar as nossas emoções. Então, além da alimentação, tudo isso contribui para a inflamação. Então, o ganho de peso, eu tenho um paciente que brinca, né, comigo, e eu replico isso nas minhas redes sociais. A pessoa está chupando gelo e cheirando alface e mesmo assim não consegue emagrecer. Por quê? Porque ela está totalmente, a parte biológica, o terreno biológico está inflamado. E aí você querer fazer uma dieta restrita sem corrigir essa inflamação, não tem como ter o emagrecimento. O máximo que você pode conseguir é prejudicar ainda mais a sua saúde, restringindo, tirando vitaminas e minerais que são essenciais para o funcionamento do seu corpo. Então, não é só pela alimentação. Quando a gente fala de inflamação, as nossas emoções, elas têm o poder de inflamar tanto quanto a alimentação. Uau! E agora vamos falar da alma, essa relação aí entre as emoções mal resolvidas e a alimentação, né? A compulsão alimentar é falta de disciplina ou um grito da alma? Polêmico, né? Com certeza é um grito da alma, né? Então, quais são as faltas que tem dentro dessa pessoa? Quais são os vazios que ela está tentando preencher com comida? O que ela está querendo colocar para fora que ela não tem coragem, seja porque ela pensa na mente dela que se ela falar, ela vai ser isolada, ela vai ser rejeitada, ela vai ser criticada. Então ela vai lá, come, 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 justamente para não pôr para fora. Olha. Mas depois ela não aguenta e precisa pôr isso daí para fora através de métodos purgatórios. Ah, entendi. E no caso, que tipo de dor geralmente está por trás aí dessa compulsão? Existem várias. Cada pessoa tem uma história. A gente não pode, se nós estudamos, né, alguns Sim. padrões de dores, então normalmente a gente vai ter o quê? A rejeição, o abandono, Principal. a manipulação, a traição, a necessidade de ser forte pelas outras pessoas, os outros contam comigo, então eu preciso ser forte. Então existem vários padrões de dores, mas tem todos os nossos traumas. Abusos que nós sofremos nas nossas vidas, tem muitas histórias
de pessoas que sofreram abusos sexuais e usam hoje a gordura como uma capa protetora contra Uhum. esses abusos. A gordura na nossa vida, ela tem um fator de sobrevivência, um fator de proteção. E às Uhum. vezes a gente está lutando com o nosso único ajudador, que é ali a gordura. Então, enquanto a Uhum. gente não entende qual é a função dessa gordura no nosso corpo, Uhum. a gente não vai conseguir emagrecer, porque ela tá lá justamente para nos proteger. Uau! Muito interessante. E por que a ansiedade leva tantas mulheres a descontarem aí na comida, né? No caso, como identificar que estou comendo por fome e não por emoção? Essa é a chave. Como identificar? Então, eu falo que fome é aquela coisa que a barriga ronca, às vezes Hum. você passa até vergonha, dependendo do lugar que você tá. Uhum. Normalmente acontece nos horários habituais, café da manhã, almoço, jantar, os Sim. horários que nós estamos acostumados a fazer as nossas refeições, o Uhum. nosso corpo dá o sinal de fome. A vontade de comer, ela é específica. Ah. Então, quem tem fome, se eu te der um prato de arroz, feijão e ovo, você vai Hum. comer muito feliz. Agora, se você está comendo por vontade, a vontade ela é sempre específica e Ah. normalmente está relacionado com algo muito gostoso, muito prazeroso. Então, Hum. eu quero um bolo de pote, eu quero um brigadeiro, eu quero um sorvete. Delícias. São alimentos que vêm Hum. para compensar algo que eu não estou recebendo ou que eu quero e não estou conseguindo alcançar. E as feridas emocionais podem impedir aí, no caso, então, o emagrecimento, certo? As feridas emocionais, para você ter o emagrecimento, você necessariamente precisa olhar para as suas feridas emocionais, Hum. porque a gente sempre tenta compensar algo Hum. através da alimentação. Então, o emagrecimento dessa maneira ele é temporário. Se eu não olho para aquilo que está me causando dor, eu vou usar o alimento como uma válvula de escape e nem sempre é a mesma coisa. Às vezes eu uso o alimento por prazer, às vezes eu uso por tédio, porque eu tô lá sem fazer nada, eu não Uhum. gosto de ficar sozinha, então eu Uhum. uso o alimento como uma companhia, Companhia. ou porque eu sou uma pessoa perfeccionista, eu quis fazer algo que não deu certo, eu uso o alimento como uma punição para mim mesma, não é nem para atingir a outra pessoa. Então a Sim. gente precisa entender qual é a raiz daquela pessoa, qual é a história daquela pessoa, e aí a gente vai trabalhar o emagrecimento de acordo com a história dela, embora a gente tenha ali alguns traumas já bem desenhados. Uhum. A comida, ela está sendo usada, na verdade, aí como uma fuga, né, ou uma S- anestesia emocional, Sim. algo aí que Sim, justamente porque a gente não sabe olhar para as nossas emoções, acolher e dar um destino para elas, entender o que uhum, fazer com cada uma delas. sim, administrar e ter o equilíbrio, não é? E agora vamos falar do espírito, né, aqui é mais profético, um posicionamento. Qual a importância da espiritualidade no processo da transformação do corpo? Total, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uhum, Então, o nosso corpo, ele é a estrutura, a nossa alma, que é onde está a nossa psique, as nossas vontades, os nossos desejos e emoções, é a forma como uhum, a gente se expressa no mundo. tá. E o nosso espírito é a nossa essência. Como eu falei para você quando nós iniciamos o podcast, Sim. eu tinha títulos, eu tinha Uhum, fama, eu tinha reconhecimento, mas eu não tinha identidade. uhum, Então, quando eu não tenho essa minha conexão com Deus, que foi quem me criou, eu não tenho nem forças para gerenciar as minhas emoções. Então, eu perco a minha essência, eu me desconecto de quem me criou, eu me uhum, desconecto do propósito que ele tem para mim, sim. e a minha vida passa a ser o quê? Eu estou no mundo tentando suprir expectativas dos outros e sempre infeliz, insatisfeita, vazia, porque tudo que eu faço nunca é o suficiente, porque cada pessoa tem ali a sua demanda, o seu nível de Uhum, exigência uhum, em relação a nós. Então, para sim. eu estar bem no mundo, seja no emagrecimento, seja na minha saúde, seja nos meus relacionamentos, eu primeiro preciso estar conectada com o meu pai.
Sim. com o nosso Criador. Amém. Existe aí uma relação entre o vazio espiritual e o excesso, né, de comida, né? Todo excesso esconde uma falta. É, E essa falta é justamente o quê? É dessa nossa desconexão com uhum, o Pai. é verdade. E aí, olha só, a próxima pergunta: como a identidade em Deus influencia diretamente no comportamento? Como é importante, né? Nós termos essa identidade em Deus, para que influencie aí no comportamento, né. E por que uma mulher desconectada do propósito tende, né, tenta e tende a se sabotar? É justamente porque ela está tentando se encaixar em padrões e perdendo a essência dela, né, Uhum, o propósito dela. Eu gosto hum, muito de falar nessa parte, dar o exemplo da árvore. Por quê? uhum, Eh, nós neste mundo, nós estamos aqui para um propósito e nós damos frutos através daquilo que nós fazemos. sim, Seja frutos bons ou seja frutos ruins. uhum, A partir do momento que nós estamos conectadas à fonte, hum, ao Pai, é, nós vamos ter o quê? Frutos bons. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai na parte do fruto do Espírito e a gente vê quais são as características, os atributos do fruto do Espírito. uhum, Mas eu não exerço. Por quê? Porque, embora eu fale da boca para fora que eu creio em Deus, eu vou até a igreja, mas eu não tenho um relacionamento com o meu pai. Por uhum, que disso? Eu acho que é importante falar também. Nós espelhamos o nosso relacionamento com Deus com o nosso pai terreno. terreno, E se o meu relacionamento com o meu pai terreno não existiu, ou foi um uhum, relacionamento ruim, foi um relacionamento abusivo, eu uhum, não vou conseguir ter um relacionamento verdadeiro com Deus. uhum, Então eu falo, mas eu não estou conectada. Então o que que eu falo que precisa acontecer? Também, e inclusive, no processo de emagrecimento. Por quê? Eu preciso me conectar novamente e essa conexão, qual é a primeira maneira de acontecer? Não é eu falando que eu creio, mas é eu liberando perdão. é, Para as pessoas que eu preciso liberar, é eu uhum, pedindo perdão para as pessoas que eu preciso pedir e para mim também. é, Porque às verdade. vezes as mulheres elas carregam tantas culpas de Uhum, coisas que aconteceram na vida delas, algumas por escolhas, más escolhas, uhum, mas outras por escolhas erradas que recaíram sobre elas, sim, e elas estão lutando a vida toda contra a balança, mas a única coisa que elas precisam é liberar esse perdão, entregar para Deus todo uhum, esse peso, esse isso, fardo que elas carregam, e aí o processo de emagrecimento ele é extremamente natural. Então, se eu tenho esse processo de perdão, e eu preciso falar aqui que o perdão não é você aceitar aquilo que o outro te fez, é uhum, você simplesmente decidir não ser mais o juiz daquela pessoa. Eu entendo que Deus tem a capacidade de sim, julgar, Deus é um justo juiz, ele uhum, está me vendo, ele entende a minha dor e ele vai julgar essa história. E eu não quero mais carregar esse peso de ter que julgar algo que eu não tenho a capacidade sim, de resolver. Então, a uhum, partir do momento que eu libero esse perdão, uhum, eu deixo de dar os frutos podres, os frutos da ira, o fruto da compulsão alimentar, o uhum, fruto da ansiedade, o fruto da depressão, e eu sim, começo a expressar justamente as características do fruto do espírito. Por isso amém, que é tão importante essa conexão. Ah, mas a nutrição não tem nada a ver com Deus. A nutrição tem tudo a ver com Deus. uhum, Porque para a gente conseguir o emagrecimento, eu só vou conseguir verdadeiramente quando os meus frutos estiverem alinhados, mente e coração alinhados com o Pai. amém. E como alinhar disciplina física com a vida espiritual sem cair na religiosidade? Esse também é uma outra pergunta polêmica, né? Primeiro, eu preciso decidir. Uhum, Porque quando a gente fala de disciplina, não é uhum, algo fácil. é, Às vezes eu não tô com vontade de orar, às vezes eu não tô com vontade de ler a Bíblia, uhum, porque eu acordo atrasada, eu tô triste por algum motivo. sim, Só que se eu começar a deixar,
eu não vou ter forças para conseguir voltar. Uhum. E se eu sei que Deus é o meu sustento, Ele é a minha direção, Uhum. como que eu vou conseguir ter forças para superar um obstáculo, sair de uma tempestade, sair de um deserto, se eu não tiver com Deus? Então, primeira coisa, né, Sim. é uma decisão. Uhum. Segundo é a persistência. Como eu falo do emagrecimento, o emagrecimento não é você seguir uma dieta certinha todos os dias sem falhar, mas é Uhum. você ser constante nos pequenos bons hábitos que vão te levar ao teu objetivo. Uhum. Então a gente precisa disso, né? Do reconhecer que eu preciso e ser constante. Uhum. Desta maneira eu crio a disciplina. E também não cair naquela paranoia, né? Sim, Que tem sim, a pessoas questão que. da religiosidade Isso. que você falou, né? Que Aham. eu só olho pro espírito, Isso. é, eu estou sempre olhando ali um Deus que me castiga, Uhum. né? Aquela visão de eu não tenho um pai, né? Mas eu tenho um chefe que está ali pronto para me castigar. E não é Uhum. nada disso. É. Porque às vezes a gente fala, mas quem sou eu para entregar alguma coisa para Deus? Quem sou eu para Deus? Quem sou eu para Deus Uhum. olhar para mim? Eu não tenho nada de bom para entregar para o Senhor. Uhum. Mas quem disse que Deus quer as suas coisas boas? Deus não Uhum. pede nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Uhum. Ele pede tudo. Uhum. E às vezes o que você tem para dar para ele naquele momento Uhum. é só o seu vazio, a sua angústia, a sua tristeza, a sua frustração de ter tentado Uhum. tantas vezes algo e não ter chegado em lugar nenhum. Bem pelo contrário, você está pior do que quando você começou. Uhum. Entrega isso para o Senhor. Amém. E o que muda na prática quando uma mulher se posiciona espiritualmente, né? Aí, no caso, já Aí já não é só mais uma muda mais. mudança de corpo e de saúde, né? É uma mudança, é uma transformação e eu posso testemunhar isso sobre a minha própria vida. Porque eu sempre fui a nutricionista de sucesso, a Uhum. bem-sucedida, com a Uhum. agenda lotada, que Uhum. tive burnout 2 vezes e a síndrome da impostora. Meu Deus. Porque eu estudava, eu buscava e eu achava que nunca era o suficiente e quando surgiam as crises, eu não sabia como administrar Ah, aquelas crises e foi aonde eu tive burnout por 2 anos uau, meu consecutivos. Deus. Repete a pergunta. É, no caso, cadê? Eu tinha passado. O que muda na prática quando uma mulher se posiciona. Essa aqui. O que muda na prática quando uma mulher se posiciona espiritualmente. Aí você falou que começou em você e tal, Tá. do burnout. E o burnout aconteceu pela primeira vez em 2022, a segunda vez em 2023. Em 2024, Deus pediu para eu largar tudo e começar a estudar a palavra dele. Ai. E eu falei, Deus, escolhe outra pessoa, eu não posso largar, né? Eu falei, olha a minha agenda, olha meu Uhum. consultório. E quando a gente não obedece, ele dá um jeito Dá. de fazer as coisas Oh. acontecerem. Então, aquela minha agenda lotada começou a faltar paciente, o paciente confirmava e não aparecia na consulta, e eu vi a minha agenda, que era super lotada, ficar completamente vazia. Olha. Então, foi quando eu falei: tá bom, Deus, eu volto. Eu vou fazer Uhum, aquilo você que o Senhor está me entendeu. pedindo, né? Pela dor, eu Hã. fiz aquilo que o Senhor estava me pedindo. Então, eu voltei para minha casa, eu nunca fui do lar. Eu era tipo de pessoa que eu batia no peito e falava: eu trabalho 14 horas por dia para pagar alguém para fazer para mim. E Uhum. aí, de repente, eu me vi sem paciente, sem consultório, dentro da minha casa. E falei: e agora? O que que eu faço? E aí foi o momento aonde eu fui moída. E a Hum. palavra de Deus fala que nós somos barros nas mãos do olheiro. E eu não era barro, eu era um vaso duro. E eu precisei ser quebrada, moída. Precisei deixar os meus orgulhos, as minhas convicções, tudo aquilo que eu acreditava ser verdadeiro e importante para Deus me refazer da maneira como Ele queria. Então hoje eu brinco, hoje eu sou um barro bem molinho nas mãos de Deus, Ele não precisa mais me quebrar, porque a obediência é sempre o melhor caminho. E a partir do momento que eu me posicionei
naquilo que o Senhor me chamou, eu vi que a minha casa foi transformada, Amém. o meu relacionamento, tanto com o meu marido, quanto com os meus pais, com as minhas amigas, porque eu não sabia ser mulher, eu não sabia ser amiga, eu não sabia ser filha, eu sabia ser uma profissional. Profissional. E aí foi onde Deus entrou e ele moeu e lapidou. E isso Amém. hoje doeu muito. Mas eu Uhum. falo que eu sou muito feliz, porque hoje eu tenho as digitais do oleiro Amém. no vaso. Glória a Deus. Quando uma mulher não sabe quem é em Deus, né? Ela tenta compensar tudo isso no corpo, enfim, né? Ela toma a forma do mundo. É, é isso. E se você tivesse que resumir, o corpo reflete mais o que comemos ou o que carregamos dentro? O corpo reflete o que nós carregamos, a nossa alma. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto é refletido no meu corpo. Então, as minhas convicções, principalmente aquilo que está no inconsciente, porque a maioria das nossas dores, elas não estão no consciente. Elas estão guardadinhas no inconsciente, na realidade. Amém. E o meu corpo, ele vai justamente refletir aquilo que eu tenho como lembrança, né? Tá. Que eu não acesso, Uhum. mas está lá me mostrando todos os dias que precisa ser olhado e que precisa ser trabalhado. Uau. Por que tantas mulheres não conseguem emagrecer, mesmo tentando? E aí, qual que é o erro mais comum que acontece nesse caso aí? Eu vou citar 2 casos, que são os principais, poderia falar de vários. Uhum. Mas o primeiro, a mulher não sabe aonde ela quer chegar. Porque nós não queremos emagrecer, nós queremos aquilo que o emagrecimento nos proporciona, que são Sim. os benefícios que eu vou conseguir Certo. daquilo. O segundo problema, a velocidade. Ah, Elas demoraram 30 anos para engordar e elas querem em 15 dias eliminar tudo que elas ganharam nesses 30 anos. Então, o que faz muitas mulheres desistirem é no tempo que elas determinaram na mente delas não ter o resultado que elas querem. É isso, uau. Meu Deus. E você acha que dieta sem cura emocional não sustenta? Não É? sustenta, porque a gente sempre precisa olhar para a raiz. O que faz, normalmente, você furar o seu plano alimentar não é a fome, Uhum. é justamente a vontade de comer. Tá. E a vontade de comer sempre está relacionada com o emocional. Então, não tem como. Tá. E aí, no caso, restrição gera compulsão, não é? Sempre. E falta de identidade gera sabotagem. É isso? Também. Tá. Também. O corpo revela aquilo que a alma tenta esconder, né? E agora eu quero. Mas eu lembrei de algo que nem coloquei aqui sobre o jejum intermitente. Você pode falar, dar uma pincelada sobre jejum intermitente pra gente? Eu gosto bastante do jejum, principalmente quando a gente está trabalhando essa questão da inflamação. Uhum. Então, antigamente, as pessoas morriam por desnutrição. Hum. Hoje, as pessoas morrem por excesso de alimentos. Uau. Então, quando a gente vai olhar, o número de mortes causado por obesidade, pelas questões provenientes da obesidade, é muito maior do que dos acidentes, por exemplo. Então, o jejum ele é extremamente Tá. bem-vindo. Então, a gente pode começar a trabalhar com um jejum funcional, que é o jejum de 12 horas. Isso é uma coisa extremamente prática, que todo mundo consegue fazer. O que é o jejum funcional? É aquilo que você faz quando vai fazer exame de sangue. Preciso ficar 12 horas sem me alimentar. Então, eu jantei às 8 horas da noite, eu vou tomar meu café da manhã só às 8 horas da manhã. Um jejum de 12 horas simples, mas que já faz uma diferença imensa na nossa saúde, no nosso organismo. Aí o próximo jejum normal que as pessoas fazem é o de 16 horas. Então é um jejum que você jantou e aí você vai só almoçar no dia seguinte. Então, esse período que você está em jejum, você consegue ter uma melhora da absorção intestinal, você consegue ter uma melhora do funcionamento das suas células para desintoxicar o teu corpo, para tudo funcionar. Tudo funciona melhor quando a gente entra em jejum. Tá. Tem um livro que eu amo, que todo mundo
deve ler A Cultura Uhum. do Jejum, do Luciano Subirá. Sim. Esse livro, ele é simplesmente fantástico e ele Uhum. mostra ali todos os benefícios que nós temos do jejum. Uhum. E aí, para os cristãos, eu sempre falo: você tá com uma questão de saúde, em que o jejum vai te beneficiar, mas você não consegue fazer o jejum, faça um propósito com Deus. Uhum. Porque uma coisa é você Super fazer um interessante. jejum pensando em uma punição para você emagrecer. Hum. Outra coisa é você fazer um propósito com Deus para você cuidar do seu corpo, porque afinal o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Templo. E se nós estamos com o nosso corpo doente pelo excesso, nós não vamos conseguir cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Uhum. Então, o jejum, desde que ele seja acompanhado, porque tem pessoas também, Clara, que fazem o jejum e no momento que elas vão comer, elas comem sem qualidade nenhuma. Então, já que eu fiz jejum, eu posso ir lá e comer Tá um liberado. sorvete com calda de chocolate. E aí não está trazendo nenhum tipo de nutriente para Uhum. o corpo. Mas o jejum acompanhado, ele tem muitos benefícios para a nossa Sim. saúde, principalmente no momento que a gente está vivendo, em que as Uhum. pessoas morrem mais pelo excesso de alimentos. Verdade. Agora, a guerra interior da mulher, não é? O que está por trás da autossabotagem? Por que que a mulher começa e não termina? Tem essa guerra também, né? Eu Interior. acredito que isso está muito relacionado com a falta de identidade. Hum. Ao mesmo tempo em que ela se desconecta de Deus, ou que ela não sabe quais são os propósitos que Deus tem para a vida dela, Uhum. ela tá com o foco lá fora, no mundo. Tá. Então, o que que o mundo está cobrando de mim? O que que as minhas amigas estão fazendo? E a gente sabe, cientificamente falando isso, que o ambiente aonde a gente está molda os nossos comportamentos. Verdade. Então, quando essa mulher ela não está posicionada na identidade dela, ela vai facilmente seguir aquilo que os outros estão fazendo. Então é aquele Uhum. lado, né? O Espírito Santo falando de um lado, não faça, mas as amigas, o mundo, as redes sociais cobrando aqui desse lado, não, mas você tem que fazer. Como assim você não está fazendo? É. Então essa guerra eu vejo muito por essa falta de identidade. A Uhum. pessoa não sabe quem ela é, qual é o propósito dela neste mundo. Ela está simplesmente tentando existir num lugar onde ela é cobrada de todas as maneiras possíveis. É verdade. A rejeição, baixa autoestima, comparação, culpa, né? E aí vai, né? A mulher, ela não conhece a sua identidade e ela tenta compensar no corpo, No na corpo. verdade, No né? corpo, exato. E qual é o papel de Deus nesse processo? No caso, como alinhar o corpo com o propósito espiritual? Ó, se a gente vai olhar na Bíblia, a Bíblia ela é um manual completo, ela tem resposta para todas as coisas. Uhum. E se nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, É. nós já temos lá o que que nós precisamos, o que que nós temos e o que que nós não temos que fazer Uhum. para ter esse alinhamento. Certo. Então, se a gente for olhar para aquelas 4 áreas que eu falei, o biológico, o social, o psicológico e o espiritual. Tá. Se eu tenho tudo isso, alinhado, alinhado com o quê? Com as verdades de Deus ao Uhum. meu respeito, e não com as Sim. verdades do mundo, porque o Do mundo mundo. deturpa. Sim. Então eu preciso estar alinhada. E a palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo. Então, se eu tenho Uhum. a mente de Cristo, eu vou conseguir pensar de uma maneira saudável, ter sentimentos adequados que vão me levar para ação. Porque o que que é, quando a gente fala muito das emoções, do comer as emoções, o que que é a emoção? A emoção, ela me leva para uma ação. Se Uhum. eu fico paralisada, se eu não estou respondendo àquela emoção, é Uhum. onde vem a doença. Então, se eu olhei para as 4 áreas que compõem uma boa saúde, uma saúde em equilíbrio, e Uhum. eu alinhei com aquilo que Deus diz ao meu respeito, Sim. eu vou ter um corpo saudável, não um padrão de beleza daquilo que o mundo cobra, Sim. mas o excesso de gordura, como eu falei, ele é uma proteção.
Se eu ressignifiquei os meus traumas, eu não preciso mais ter essa proteção. Então, Uhum, naturalmente, eu emagreço. No emagrecimento, eu vou ter mais energia, vou ter mais disposição, eu vou ter mais vigor para uhum. servir no reino, para servir no propósito que Deus tem para minha vida. E eu creio que essa é a maneira de nós vivermos a vida plena, a vida abundante que Deus tem, porque no final das contas todo mundo quer ser feliz. Sim, Mas a felicidade, ela não é um lugar, ela é um estado de ser. é. E aos meus olhos, dentro de tudo aquilo que eu creio e estudo, a Uhum, felicidade ela vem quando eu tenho todas essas áreas alinhadas: o uhum. biológico, o psicológico, o social e o espiritual. É isso, intimidade com Deus, jejum, né, com equilíbrio e a disciplina com propósito, né. Cuidar do corpo é um ato o quê? Espiritual, Sim, né. sim, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Templo, Santo. templo do espírito. E qual o primeiro passo para uma mulher, Lia, que quer viver essa transformação completa? Fica à vontade, se quiser olhar para a câmera à sua frente, se deixa Deus te usar aí. Perfeito. O primeiro passo é você admitir que você tem dores guardadas. E é difícil a gente falar de dores porque nós vamos lembrar de partes das nossas histórias que não são bonitas, partes que são tristes, partes que são doloridas, partes que nos causam vergonha. Mas eu falo, precisa doer só mais uma vez para não doer mais. Então, admita que você tem uma dor, admita que o alimento muitas vezes é seu refúgio, é sua companhia, é a sua válvula de escape. Não tenha vergonha de falar daquilo que passou, porque nós sozinhas, nós temos um hábito de se isolar, de não querer contar para as pessoas aquilo que está acontecendo, mas nós sozinhas não temos a força necessária, a força suficiente para olhar para as nossas dores e ressignificar as nossas dores. Mas quando nós temos Deus, Jesus ao nosso lado, e nós temos uma pessoa de confiança que não vai te julgar, mas que ela vai segurar nas tuas mãos e ela vai te orientar, ela vai ser ali uma ferramenta nas mãos de Deus realmente para te acompanhar nesse processo, para você olhar quais são as raízes do seu sobrepeso. Por que que você tá como você tá? Por que que você tentou tantas vezes e não conseguiu o resultado que você queria? Então, você passa pelo processo. Eu admiti, eu tive coragem de passar pelo processo. Entenda que é um processo. O processo ele não acontece em um mês, ele não acontece em 10 dias. Às vezes vai demorar 3 meses, 6 meses, um ano. Não tenha pressa, mas permaneça, seja convicta daquilo que você quer e acredita, porque com Deus você vai conseguir atingir os seus objetivos e o melhor, aquilo que você viveu, a cura que você viveu, as suas cicatrizes, elas se tornam remédio para outras pessoas que precisam daquilo que você carrega. É isso. Amém. Consciência, verdade, decisão e, no caso, Ação, ação, né, ação. que é buscar ajuda, né. Sim, buscar ajuda. Sozinho a Hum, gente nunca consegue. é muito importante isso. E agora a gente vai para um pingue-pongue. Bora. São respostas rápidas Tá. e eu vou fazer uma pergunta, assim, aí você vai entendendo. Corpo ou alma? Alma, No ambos, mas a alma governa. sempre. Dieta ou cura? Cura, Disciplina ou amor próprio? amor próprio. Tá. O maior erro das mulheres? Pressa, Uma palavra para quem quer mudar, decisão. que é o posicionamento, né, que você falou tanto. E agora, a gente já tá indo para o final, né, e eu sinto que existem, assim, mulheres que estão cansada e até lutando sozinhas, né. E uma palavra de encorajamento para essas mulheres, Lia. Uma única palavra? Ou uma única palavra ou uma frase. Busquem ajuda. Não tenham vergonha da sua história, porque Uhum. todos nós carregamos
coisas feias Sim. dentro de nós. Mas Deus não desperdiça absolutamente nada da Uhum. nossa vida, da nossa história. Então procure uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que você sabe que não vai te julgar, te Uhum. criticar, mas ela vai te ajudar a te colocar no caminho que você precisa para você viver a vida que Cristo tem para você. Direcionamento espiritual. Primeiro, você no seu secreto com o Pai. Sim. Isso daí, às vezes as pessoas ficam dependentes de pastores, de outras É, pessoas para de ajudar a líderes. orar e tudo mais, mas é você no seu secreto, não são palavras bonitas, é um relacionamento, é uma conversa. Amém. E eu quero agora, você quer falar sobre o livro? Dar uma pincelada, Posso falar. oferecer o seu livro aí? Este livro, vou Uhum. mostrar para você, mostrar para vocês aqui que estão nos Aham. assistindo. Ele foi um direcionamento de Deus. Eu me sabotei muitas vezes antes Uhum. de começar a escrever esse livro, que eu falava: "Deus, quem sou eu para escrever um livro?" Porque na nossa cabeça, escrever um livro são para pessoas famosas. Aham. E o ano de 2025 eu não trabalhei, Deus me pediu para entregar tudo, eu entreguei tudo realmente, eu dei baixa no meu CRN, eu não Uhum. atendi no ano de 2025, Uhum. e Deus falou que eu já tinha um projeto e que era para continuar esse projeto. Realmente eu havia começado a escrever, mas eu tinha 3 páginas Sim. escritas. E aí eu sentei e falei: "Senhor, eu estou aqui". Falei: Uhum. "Então eu estou sentada na frente do computador, o Senhor manda o download do céu para eu ir digitando, e para a glória de Deus nasceu esse livro, porque eu não emagreço fazendo Amém. dietas. Esse não é um livro sobre emagrecimento para te Uhum. ensinar a fazer dietas, mas Uhum. é um livro que ele vai trazer a autorresponsabilidade, Uhum. o autoconhecimento, o gerenciamento emocional e a conexão espiritual. Então, nós Amém. estamos conectando corpo, alma e espírito para que você que está em casa, para você que está nos assistindo, que já tentou tantas vezes, que está frustrada com a falta de resultados, Uhum. então é uma ferramenta para você entender aonde você errou até agora. Então, mais do que entender aonde errou, é como que eu vou resolver o meu problema. Então, isso é uma ferramenta que Deus me deu para ajudar vocês mulheres através da nutrição. E esse eu trouxe para você de Ah, presente. obrigada. Ah, com certeza eu vou ler, tô precisando. Lia, muito obrigada. E quem quer te encontrar lá nas redes sociais? Meu Instagram é @templonutrido. É bem sugestivo, foi Deus que me deu esse nome. Amém. Lá você encontra meu e-mail, meu WhatsApp, pode me mandar Uhum. mensagem, eu estou sempre respondendo, eu adoro responder perguntas, eu adoro essa conexão com as pessoas, então pode me chamar que a gente vai conversar. Uau, muito obrigada. E eu Que te bênção, agradeço por viu? esse convite, foi uma delícia, passou tão Muito rápido o bom, tempo, foi muito bom estar aqui verdade. batendo esse papo, levando um pouquinho de tudo que Deus transborda na minha vida Amém, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu espero ter abençoado outras vidas amém. com este momento. Com certeza abençoou. E eu quero dizer para você que você não precisa se punir para se transformar. Quando corpo, alma e espírito se alinham, a mudança deixa de ser um peso e se torna um propósito. Hoje não é mais sobre uma dieta, mais uma tentativa ou mais uma frustração. É sobre voltar para o lugar certo, a sua identidade. E a sua nova estação começa aqui. Eu profetizo. Compartilhe esse episódio com outra pessoa que precisa viver uma cura por completo. E siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Até a próxima, querendo Deus. Obrigada. Sensacional, foi maravilhoso.